de alimento. Não tem problema. Mas o problema é a pessoa sair e falar nos 4 cantos. Olha eu que estou jejuando. Não pode falar isso. Jesus ensinou que isso aí não pode. Certo? Mas não é que ninguém possa saber. É bom a gente ficar quieto. Mas se alguém compreender que a gente está jejuando e perguntar, pode falar, não tem problema nenhum. Você não pode sair avisando na rua, botar um carro de som dizendo eu estou jejuando. No outro tempo eu vi uma pessoa dizer, eu estou jejuando, mas meio-dia eu desconto tudo. Mas não era no tempo do crente não, foi em outro tempo. Muito bem. Tinha o jejum da Semana Santa dos católicos, né, que tem até hoje. Não é que não tenha católico que não faça isso com boas intenções. Porque uma coisa é uma boa intenção, outra coisa é fazer corretamente. Mas era um jejum meio complicado. Destemperado. E não podia uma coisa, não podia outra. Podia, por exemplo, vinho, né? E quantas pessoas se embriagam nesse negócio? E na hora de se abster do alimento, faz um banquete. A Páscoa católica é um banquete hoje, né? Não é pequeno, não. E isso não é bíblico, não ajuda em nada. Se é uma abstinência, você tem que evitar exageros. E as pessoas, às vezes, até ficam sem tomar café, mas meio-dia, como diz aí desconta, né? Tiro atrás, né? Então, Jesus estava falando sobre esses assuntos aqui, e quando ele vai falar da oração, olha o que ele diz. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Se é que estão fazendo uma coisa de boa, alguma coisa que presta, ao mesmo tempo já recebeu a recompensa, porque está mostrando e querendo ganhar cartaz com isso, né? Então ele vai falando sobre isso aqui. E no versículo 6 ele vai dizer, mas tu, quando orares, faz o quê? Entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E aqui ele está mostrando que a oração é um particular com Deus. A gente vai falar sobre isso no decorrer. Então é um particular. Agora, não significa que você não pode orar em grupo. Não pode orar com várias pessoas. Isso é possível. Mas a recomendação é que quando a gente for orar e temos uma necessidade específica, a melhor forma é orar secretamente. Você pode orar em grupo, pode pedir oração em igreja, pode todo mundo orar? Pode. Deve. Isso é bíblico. Isso tem fundamento bíblico também. Lembra lá do caso de quando Pedro foi preso, a igreja estava orando em uma casa, né? Estava lá os irmãos reunidos orando e orando para que Deus tivesse misericórdia de Pedro, porque a probabilidade de ele fosse morto ali era muito grande. Então a oração foi ouvida, foi atendida e Pedro foi liberto milagrosamente. Aleluia. Só que às vezes assim, né, a gente ora e às vezes a gente tem até fé, mas quando acontece, vem até a dúvida. Do lado que teve uma dúvida, né? Quando a menina abriu a porta, que viu Pedro, fechou de novo e foi falar com todo mundo, o povo acreditou? Não acreditou não. Mas não estava orando para Pedro se libertar. Então, quando Pedro se apresentou ali, foi um regozijo, foi muito grande. Então, prosseguindo aqui, o versículo 6 está dizendo que é bom que a oração seja feita em secreto. E o versículo 7 diz assim, e orando não useis de vãs
repetições. Vãs repetições lembra o quê? Uma coisa chamada reza. Reza, repetir palavras. Então Jesus está dizendo, não useis de vãs repetições. E ele vai dizer, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, não é pelo muito falar que vai ser ouvido. Se a gente pegar a oração de Elias, em um momento de muito aperto, em um momento muito tenso, porque ele estava diante dos profetas de Baal, e os profetas de Baal eram uma multidão. E ele vai fazer um desafio, então isso mostra a convicção, e ele vai dizer que o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. E esse desafio estava sendo feito para mostrar para a nação de Israel, porque a nação de Israel também já tinha perdido a esperança. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Por que eu oro? Por que eu devo orar? Então, para a nação de Israel, a oração, ela até era uma prática, mas a quem? Orar a quem? Então, Elias estava ali, tentando separar quem é Deus e quem não é. E quem se coloca na condição de Deus sem ser, o problema é muito sério. Então, Deus é Deus. E não existe imitação. Não há nem sequer imitação. Deus não vê outro Deus diante dele, porque não existe. Ele é o único, porque foi ele que criou todas as coisas, então não existe outro Deus além dele. Aleluia. Então ele vai deixar bem claro aqui, orando, não usei de vãs repetições. Como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então Elias lá, ele fez uma oração, durou uma hora, durou um dia? Não. Ele fez uma oração, se você pegar o texto lá, é em torno de 65 palavras, depende da tradição. É uma oração relativamente curta. Mas por que Deus atende uma oração tão curta como a de Elias? Aleluia, Deus. E olha que os profetas de Baal, eles já aceitaram aquele desafio. Eles tinham fé? Sim. O deles tinha. Muita fé. Sabe por que eles tinham fé? Porque eles aceitaram o desafio. E sabia que eles já acreditavam que Baal iria responder com fogo. Aceitaram o desafio. Mas quantas pessoas que têm essa fé, mas é uma fé em vão, não serve para nada. Pode até de vez em quando acontecer alguma coisa que parece que é, mas não é. Então, não é uma fé verdadeira. Tem muita gente que tem fé, sim, mas é uma fé em vão. Acho que eu já falei isso aqui. O meu avô, Marcelinho, lá da Vargem, do Altinho da Vargem, a casa dele era exatamente ali no povoado mesmo. Então, na época dele não tinha um povoado. Aliás, eu me lembro, não sei se alguém aqui conhece o Altinho da Vargem. Eu alcancei ali que era uma caatinga, não tinha nada, só tinha uma estrada que passava, um mato de um lado e de outro, quando eu era bem pequeno ainda, então não é tão antigo o povoado, então não tinha nada. Então meu avô, ele ia sempre em Candeias de pé, saía daqui, de Coité, lá do Altinho da Vargem, ia para Candeias de pé, ia de pé e voltava de pé. Era mais ou menos 15 dias de viagem, para passar lá 2 ou 3 dias, e voltava. Chamava a mãe de Deus. Isso é fé? É fé. Fazer uma viagem, juntava um grupo de pessoas e iam de pé para Candeias, em torno de 200 quilômetros, né? Acho que dá quase isso, né? Salvador é mais de 200, Candeias é do lado. Então isso é fé, mas é uma fé em vão, não vale nada. Além de não ser convertido, não ter convicção do que estava fazendo a uma divindade que não existe, que não é uma divindade.
a Nossa Senhora das Candeias. Lá Nada a eles. ver. Então, era esse o objetivo. Então, não tem nenhum sentido. Por exemplo, a padroeira do Brasil, a Aparecida do Norte, Misericórdia. aquilo ali, no século XVIII, foi mais ou menos no século XVII, século XVIII, não me lembro agora exatamente, que os pescadores, lançando a rede no Rio Paraíba, que é um rio que corta a... Divisa Rio com São Paulo, agora no Paraíba. Corta a Dutra, né? A Dutra. E os pescadores pescando, ele veio uma imagem na rede, uma imagenzinha pequena. E qual é o resultado dessas imagens? A enchente que carregaram. Né? Teve uma enchente muito forte. Baseado nisso tem uma história muito interessante, é até uma letra de música, de um senhor que ele tinha um espantalho na roça para espantar os passarinhos. Parecia uma pessoa. E o nome era Tibiriçá. E aí veio a enchente e carregou aquele espantalho. E tudo bem, carregou. E depois aquele senhor, dono daquelas terras, ouviu falar que em tal lugar tinha aparecido um santo e estava tendo uma romaria, muita romaria. Ele disse, eu vou lá também. E ele levou o filho. E quando chegou lá, o menino disse, pai, a gente está sendo enganado, isso não é um santo, isso é o Manel Tibiriçá, que foi levado pela enchente, né, pelas águas. Então, a Aparecida do Norte foi isso aí. A enchente carregou a imagem e os pescadores acharam, guardaram essa imagem, conservaram guardada e depois de muito tempo começaram a fazer rezas na casa que estava guardada essa imagem, e isso foi aumentando e de repente virou uma romaria naquela região ali, onde hoje é lá a Aparecida do Norte. Quando você passa lá na Dutra, você vai ver lá uma catedral enorme, né? Às margens do rio, e lá hoje tem é o maior centro de romaria do Brasil, que é a padroeira, né? Foi declarada padroeira em 1982, quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil. Foi a primeira vez que um Papa veio ao Brasil. Aí foi declarado como padroeira do Brasil e feriado nacional. Então, feriado não é por causa do Dia das Crianças, é por causa da Aparecida lá do Norte, né? Então, por causa disso aí. A segunda maior romaria do Brasil é a de Padre Cícero, no Juazeiro do Norte, Ceará, né? Juazeiro do Norte. Mas voltando aqui para o assunto, então, os profetas de Baal acreditaram, tinha fé. Mas resolveram? Não resolveram, porque a fé era em vão. E ali ele vai fazer uma oração relativamente curta e Deus responde com fogo. Agora, por que Deus responde uma oração tão curta? Porque, na verdade, a vida de Elias já era uma oração. A vida de Elias era uma constante de comunhão com Deus. Então, se a pessoa vive em plena comunhão com Deus, a vida dele já é uma oração. Quantas orações a gente faz durante o dia? Em silêncio? Ou apenas mexe com os lábios e ninguém escuta? Né? Eu não sei se vocês têm costume de fazer isso. Né? Mas eu acho que na vida da maioria dos crentes é essa prática. Né? Quando você vai fazer qualquer coisa, pedir direção a Deus. Então, às vezes, a nossa vida já é uma vida de oração. Né? Então, A gente chama Glória a Deus. A gente chama, eu chamo andar em espírito, né? sim. É basicamente uma oração em pensamento ali constante. Muito bem. Então, voltando aqui para o texto. Estava no 6. Não, eu já li o 7 e o 8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos o pedirdes. E aqui entra uma questão: se Deus já sabe o que a gente precisa antes de pedir, a gente precisa orar? Precisa.
A gente precisa declarar? E por que precisa? É porque eu estou falando aqui que precisa? Não, a Bíblia vai dizer que precisa. Está escrito que tudo que pedir na oração, crendo, receberá. Deus já sabe? Tanto precisa orar como precisa orar com fé. Ele é onisciente, sabe de tudo. Mas Ele quer que a gente pronuncie, que a gente fale. Ele quer que a gente diga. Mas vamos lá, a gente vai estar falando sobre isso aqui. E aí vem essa parte aqui, a partir do versículo 9. Quando ele diz, portanto, vós orais assim. E aqui está a oração do Pai Nosso. E eu pergunto aos irmãos aqui, deixa eu fazer uma pergunta, não fique preocupado não. Quem costuma fazer a oração do Pai Nosso com frequência? Eu faço todos os dias. Eu faço também. Eu ia perguntar e ia acabar de perguntar isso agora. Eu já entrei em oração, Eu faço 2 vezes, de manhã e à noite. É comum, a gente vê isso muito na igreja, os irmãos quando chegam para orar, primeiro o Pai Nosso, né? Eu já fiz isso muito também. Já fiz. Hoje eu não faço. Mas posso fazer qualquer hora. Pode fazer. Não precisa ser na hora que eu vou orar, pode ser em qualquer momento. Deixa eu dizer para vocês aqui. O Pai Nosso aqui é um modelo. É um modelo completo. É um resumo de como deve ser a oração. Mas você pode orar o Pai Nosso? Pode, fique à vontade. Mas lembrando que isso aqui é um modelo. É um resumo do resumo de como deve ser a oração. Então, é muito interessante isso aqui. E aí Jesus vai dizer, portanto, vós oreis assim. E aí ele começa. E o começo é muito interessante, porque como é que a gente deve começar uma oração? A gente pode aqui estar dialogando sobre isso. Como a gente deve começar uma oração? Porque quando a gente fala em oração, na oração a gente faz pelo menos 3 coisas, né? A gente pode adorar, a gente pode agradecer e a gente pode pedir. Tem alguma coisa além dessas 3 que a gente faz na oração? Adorar, agradecer e Tem que interceder. Mas interceder é pedido. É. É um pedido. O que mais a gente faz na oração? Me diga aí. Pedir. Acho que se pede mais. O que vocês acham aí? O que mais a gente faz na oração? Eu agradeço também, porque já foi. Assim, normalmente a gente faz o que mais? É pedir. A gente é pidão mesmo. A gente pede. Mas não se preocupe não. Necessário. A Bíblia diz que quem pede, quem busca, então não está errado pedir não. Mas a gente deve lembrar que a oração não é só pedir. E quando a gente se depara aqui com este modelo de oração que Jesus ensinou, está começando de que forma? Pai Nosso, Que estás, mas o que? santificado é o teu seja. Isso aqui é uma atitude de adoração. Então, Jesus ensina a começar a orar adorando. E quem chega diante de Deus, eu acho que deve ter essa atitude de adoração. Gente, a gente precisa ter uma visão de Deus que não é aquela coisa raquítica. A visão de Deus é de um Deus de uma grandeza extraordinária. Eu já gosto de falar disso, né? A gente vê assim a terra, como a terra é grandiosa, é tremenda. Ó, é uma esfera que está solta no nada. Você já imaginou? Às vezes a gente se depara assim com uma montanha, o peso daquilo ali, determinadas rochas, quantas toneladas de peso tem aquilo ali. Tem locais. Não temos capacidade de mencionar, na verdade. Tem locais que tem 50 anos tirando pedra, carregando, e a pedra está lá quase no jeito. Vários caminhões carregando carretas, carregando pedra, e a pedra está lá.
e não acaba. E parece que nem mexeu ainda. A grandeza de Deus é muito grande. A terra, imagine a terra, a grandiosidade da terra. Não, mas a terra é só um dos planetas do nosso sistema solar. O nosso sistema, que é conhecido como Via Láctea. A Via Láctea tem 8 planetas. Era 9, né? Mas rebaixaram os lados, não é planeta mais não. Mas são 8 planetas. A Terra é um dos menores planetas. Existem planetas que é muito maior, infinitamente maior do que a Terra. Por exemplo, o Sol é quantas vezes mesmo? Acho que é o Sol que é 400 vezes maior do que a Terra. Não lembro agora exatamente, não vou nem. Esqueça do que eu falei aqui. Mas é muitas vezes maior do que o Sol. Existem estrelas muito maior ainda do que o Sol. E outra estrela ainda muito maior ainda. E aí vai de uma grandeza extraordinária. Então, a nossa Via Láctea, que tem 8 planetas. E eles são bem pertinho do outro, né? O mais próximo de nós já foi enviado para lá foguete não tripulado, ou seja, o ser humano nunca foi lá, não vai lá. Foi mandado foguete sem seres humanos e durou 6 anos para chegar. Mais perto, mais próximo, em uma velocidade incrível. Aí imagine os que estão mais longe. Aí imagine a grandeza de Deus. Isso é uma galáxia com 8 planetas. Agora imagine que a ciência hoje já diz que existem milhares e milhões de galáxias no universo. Então, quando a gente fala assim, no universo, aí a gente fala assim, Deus criou tudo. Imagina o tamanho de Deus. Irmãos, eu até tenho comigo uma coisa que a gente deve ter cuidado para pronunciar o nome de Deus. O povo de Israel fazia isso. Eles tinham muito cuidado para pronunciar o nome de Deus. É tanto que na hora de escrever o nome de Deus, quando eles faziam cópia dessa escritura, eles limpavam a pena, tomavam banho, fazia toda uma preparação para escrever o nome de Deus. E o nome de Deus eles já escreviam um tetragrama. Eles não escreviam o nome Deus, mas um tetragrama. E era um cuidado muito grande. Então, a grandeza de Deus, eu acho que é para a gente cair de joelho, adorando. Aleluia. E compreendendo quão grande é Deus. Quão tremendo é Deus. Ele é muito grande. E se ele é muito grande, eu devo me portar como uma feitura das suas mãos e reconhecer que sou um ser finito, temporal, passageiro, mas que Ele colocou em nós a capacidade de vivermos daqui para frente, para sempre. Aleluia. Se vivermos para Ele. Então, isso é muito interessante. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, eu acho que é interessante a gente ter primeiro uma atitude de adoração. Então, olha o que está dizendo aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha a reverência aí. Santificado o teu nome. Então, é para reconhecer a grandeza de Deus e que a gente não pode estar colocando Deus em qualquer coisa. Tem gente que usa o nome de Deus como ditado, para jurar. Não, quer ver com isso. Deus é muito grande. É muito grande. E a gente não pode tomar o nome de Deus. E a palavra avisa para não jurar o nome dele em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Então, essa atitude de oração. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. E a vontade de Deus deve ser feita aonde? Tanto na terra como no céu. Porque lá no céu os anjos fazem a vontade de Deus? Sim. Então a vontade de Deus deve ser feita tanto nos céus como na terra. E aqui é nós. E aí, primeiro você tem esse período de atitude de adoração, de reconhecimento,
de agradecimento, para depois vir os pedidos. E os pedidos começam: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Todos os 7 bilhões de habitantes, é mais, né? De 7 bilhões de habitantes da Terra, comem todos os dias. Quem é que dá esse alimento? Mais de uma vez. Deus é que dá esse alimento. Papai do céu. Não existe alimento artificial. E quando aparecer alguma coisa que a Rony disse aqui é artificial, não é artificial, porque teve a matéria-prima para fazer o alimento. Tudo vem de Deus. O ser humano até modifica a semente, geneticamente modifica, mas não faz uma semente nova. Ninguém cria uma espécie que não existe. Pode modificar que existe, mas não cria uma nova espécie. Não existe. Tudo veio de Deus. Então, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aí entra uma parte muito interessante. Perdoa. E esse versículo 12 aí as nossas ofensas. Mas como é que ele perdoa as nossas ofensas? Tem uma condição. Qual é a condição? Assim como nós perdoamos. Então, para ser perdoado, a gente tem que perdoar. É essa troca. Porque a gente tem dificuldades e precisa do perdão de Deus. Mas para que o perdão de Deus venha, precisa perdoar. Então, na medida que nós perdoamos, nós sabemos o perdão. É uma coisa que a gente precisa aprender. E aprender na oração é perdoar. Mas às vezes é difícil perdoar, né? A gente só perdoa se a gente amar o próximo como a nós mesmos. Como é que você ama alguém que te aborrece? Como é que você ama alguém que te ofende? Aí precisa da graça de Deus na vida para isso. Uma pessoa sem a graça de Deus não é capaz de perdoar, não é capaz de amar ou de querer para o próximo o que você quer para si. Né? Então é difícil isso aí. Então começa falando disso aí, esse pedido começa disso aí. Pedido do pão de cada dia, do sustento, e nesse sustento envolve tudo que a gente se utiliza. O pão nosso de cada dia envolve tudo que a gente utiliza. É Deus que dá. E o perdão depende da gente também perdoar. E aí a gente vai estar refletindo um pouco, já que a gente já entrou aqui no assunto bíblico, refletindo. E vamos ver, eu queria trazer aqui alguns versículos bíblicos para ver se a gente deve orar. Como deve orar? Sim, Júnior. Esse versículo 12, ele perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido, não é isso? A questão Deus amado nos perdoar, se a gente perdoar nosso irmão que tem nos ofendido. Isso é condicional, olha. Se a gente não perdoar, a gente é perfeito? Não é perfeito. Se não é perfeito, a gente depende de Eu perdoar. gosto muito de ler do 13 em diante para alguém. Porque se nós perdoarmos, Deus nos perdoa. Está escrito assim no lugar, no lugar aqui que vai o ter um povo, desdobramento. no lugar que o povo botou a Alvenaria em Santa Maria, diz Ou isso. seja, o versículo. Se perdoar, esse é o perdão de Deus. Se não perdoar, Deus não Não é que a perdoa. gente fez nada, alguém que fez contra a gente. Sim. Né? Isso. Então, a partir do versículo 14, a gente tem um desdobramento aí sobre essa condição. Então, isso aqui é condicional, isso aqui é muito importante. Mas eu quero meditar com os irmãos em alguns textos e eu quero deixar aqui essa pergunta, essa reflexão. E antes da gente entrar nessa reflexão, eu queria que a gente, nesse momento, refletisse. A gente gosta de orar? Não responda nada. Não diga nada. Refletir. Você gosta de orar? De passar um tempo orando? Essa é uma pergunta. A gente gosta de orar? A gente sente necessidade de orar? Perguntas que a gente deve fazer. Né? Agora,
por que eu devo orar? Até porque já foi dito aqui na leitura que antes que a gente peça, Deus já sabe. Então, por que eu devo orar? Eu devo orar porque na oração nós nos comunicamos com Deus, com o Criador. Ao invés de uma forma mais profunda. Então, na oração nós nos comunicamos com o nosso Criador de uma forma mais profunda. Qual é a forma mais profunda da gente se comunicar com o nosso Criador? Através da oração. É um momento de entrega. Então, por que eu devo orar? Por que eu devo fazer oração? Porque a oração é um momento de nós nos comunicarmos com Deus mais profundamente. E aí, sim. Eu vi isso aí como pai e filho. Por exemplo, aí eu sei que minha filha precisa, o que ela quer, sim, mas se ela não tem um diálogo comigo, eu acabo não entendendo, né? Entendendo. Ou mesmo sabendo. E a gente acaba não dando pela falta de diálogo, de conversa. Aí, Sobre isso, Jesus disse: qual o filho que pedindo um pão lhe dá uma pedra? Né? Então o pai sabe dar boas dádivas a seus filhos. Né? E também só dá o que é bom. Às vezes o filho está pedindo uma coisa que pensa que é bom, mas não é bom, devido a não ter entendimento. E o pai só dá o que é bom. Se o filho pedir doce de manhã cedo, você vai dar? Não faz bem. Né? Não faz bem. Mas vamos ler alguns textos bíblicos. Eu gostaria de convidar os irmãos. Um aí abre em Marcos 11, 24. Outro em Tiago, capítulo 1, 6 e 7. Vamos ler primeiro Marcos 11, 24. Vamos ver o que diz a Bíblia aí sobre orar ou não orar. E por que nós devemos orar? Por isso vos digo que todas as coisas que pedides, orando, crendo, receberá. Pronto. Então, quem está falando aí é o próprio Jesus. Eu vos digo que todas as coisas que orando pedides, crendo. E aí entra uma coisa chamada fé. É uma ferramenta na oração, a fé. Claro que tem a fé em vão, que a gente já falou, que não serve, mas a fé genuína, verdadeira, de acordo com a palavra de Deus. A fé, como está dito lá em Hebreus, né, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Porque se a gente acredita em algo que a gente está vendo, é uma fé natural, não é fé sobrenatural. E a Bíblia aqui está falando de fé sobrenatural. Então, qual é a condição aqui para receber? Tem que crer. E olha, deixa eu dizer aqui, ainda a fé é a parte do ser humano que pode mover a mão de Deus. A fé é a parte nossa, do ser humano, que pode mover a mão de Deus. Então isso é verdade. Então a gente precisa acreditar. Agora a fé, ninguém começa tendo grande fé. É necessário começar com pouca fé. E a fé, ela tende a evoluir. Eu falei um dia aqui sobre Abraão, sobre o sacrifício de Isaac, e eu falei que Abraão, quando ele passou a atender a voz de Deus, não significava que ele tivesse grande fé. Mas o ápice da fé de Abraão é naquele momento que Deus disse: eu quero teu filho. E era a coisa que ele mais amava naquele momento. Pelo que a gente vê nas entrelinhas bíblicas, parece que Abraão já tinha até meio que se esquecido um pouco de Deus. Não lembrava mais de Deus como lembrava antes. Tudo era o filho Isaac. E aí de repente Deus chega e diz: olha, eu quero que você leve ele. Caminho de 3 dias, era distante,
e você vai oferecer ele em sacrifício. E ali foi a fé, a prova da fé de Abraão. Ele estava até meio esquecido de Deus, um pouco, né? Isso acontece com a gente? Sim. Tem dia que a gente passa o dia, parece que está meio distraído, né? Se esqueceu, né? Mas a gente não pode se esquecer. Mas acontece, né? Nós somos seres humanos, né? E aí, Abraão deu prova de que acreditava tanto que o que ele mais amava, ele disse, para Deus eu ofereço, eu dou. Ou seja, Deus estava de fato em primeiro lugar na vida dele. E isso deve ser uma prática na nossa vida. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Olha, eu vou reclamar porque eu fui para a igreja e me molhei todo no caminho. Eu vou reclamar por isso para quê? Isso é Deus que me deu a vida, que me deu a roupa que eu estou vestido, que me deu o alimento do dia a dia, que me deu um teto para morar. Eu vou reclamar disso porque às vezes a gente reclama de cada coisa. Estou sentando caindo uma chuva. A gente não deve reclamar. Então a gente deve colocar Deus acima de tudo e de todos. Aliás, Deus não aceita o segundo lugar. Deus só aceita o primeiro lugar. Deus não pega fila. Aleluia. Ele é o primeiro. Ele é absoluto. Graças a Deus. Ele é absoluto. Quem achou aí Tiago 1, 6 e 7? Mas quando lhe pedirem, esteja certo de que você realmente espera que ele lhe diga. Pois uma mente duvidosa é tão constante como a onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedires em fé, não espere que o Senhor lhe dê alguma resposta concreta. Então, está falando aí da questão da fé. E que não pode ter dúvida. Agora, não ter dúvida não significa que tudo que você vai pedir, Deus vai atender. Tem coisa que a gente vai pedir e Deus não atende. Verdade. Sabe por quê? Porque nós, diante de Deus, falei deste ano, é como uma criança que não sabe o que é certo e o que é errado. Aí o adulto é que tem que orientar. Então, diante de Deus, por mais sábio que alguém seja, por mais profundo nas escrituras, é como uma criança diante de Deus. E eu acho que a proporção ainda está pouca ainda aí. Né? Então a gente é diante de Deus. Então tem coisa que Deus não vai atender. É claro que quando a gente ora com fé, Deus atende, e o não de Deus é atender? É. Então Deus atende dizendo sim, atende dizendo não. E atende também dizendo espere. Não é a hora. Na hora certa, né, você vai ter. Então, muito interessante isso. Então, tem a questão da fé. Não pode duvidar. Duvidar de Deus, nós não podemos ser capazes de duvidar de Deus. Deus pode tudo. Ele pode até não me atender naquilo que eu estou pedindo. Ele pode dizer não. Ele não falou não com Paulo? Paulo tinha lá um espinho na cara. Paulo orou, e acho que Paulo era um homem de oração. Né? Era tanta oração, que ele enfrentou prisões e ele passava ali praticamente o tempo todo orando. Né? E Deus vai dizer, olha, a minha graça te basta. E tem coisa na nossa vida que a gente pensa que está prejudicando, pode estar ajudando. Dá para entender isso aí? Tem coisa na nossa vida que parece que está nos atrapalhando, que a gente queria tanto que Deus resolvesse, que talvez aquela coisa é que nos sustenta, é que nos guarda, é que nos protege. Talvez se Deus atendesse a oração de Paulo, ele pudesse ficar vaidoso. Porque o ser humano, para se tornar vaidoso, é ligeiro. Ligeiro. Quantas pessoas a gente já viu
demonstrar tanta fé, de repente está em outra. Né? A gente tem pessoas bem conhecidas no Brasil que já fizeram um trabalho extraordinário, mas hoje, quando ele fala de fé, parece que é uma forma de enganar as pessoas. É isso. Né? E se envolve mais com a política do que com a própria obra de Deus. Então, é complicado. Mas é um ser humano. Então, para Paulo, Deus disse: não, a minha graça te basta. Até porque, irmãos, tem coisa na nossa vida que não precisa a gente ficar apurrinhado, não. Porque a nossa vida aqui é transitória, é passageira. A gente está em uma viagem e para onde a gente vai, vamos estar para sempre. Então a nossa vida aqui é uma viagem. Os probleminhas dessa viagem, Aleluia. não devem tirar a nossa paz, não. Os probleminhas da viagem. Nem sempre se faz uma viagem boa, às vezes tem problemas na viagem. Então é a nossa vida, a nossa caminhada. Então tem coisas que ao invés de nos prejudicar, pode estar nos ajudando e a gente não sabe. Então a questão é não duvidar. Essa foi a leitura de Tiago, do capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos dar uma olhadinha em Lucas 18:1. Esse Lucas 18:1, talvez a gente leia um pouco mais. Quem achou aí, fica à vontade. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pronto. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, é para orar sem cessar. E qual foi a parábola que ele contou? Ele contou a parábola do juiz iníquo. Era um juiz perverso. Era um juiz que não fazia justiça conforme a lei. A justiça era dele. Mas aí tinha uma viúva que ele chegava lá na porta do juiz todo dia e dizia: faz justiça. Ora, a autoridade é sua, resolva o meu problema. E o juiz não queria resolver ela de novo no dia seguinte. E de novo no dia seguinte, quando for um dia, o juiz disse: olha, eu faço o que eu quero, mas quando me ver livre dessa mulher, eu vou atender ela e eu vou ficar livre. Nessa parábola aqui que Jesus contou. Então, aqui está dizendo que devemos sempre orar e nunca desfalecer. Orar sempre. Orar sem cessar. Tem casos que a pessoa apresenta a Deus e Deus vai responder alguns anos depois. Mas ele responde. Por quê? Porque é a hora certa. E por que ele só respondeu naquela hora? Só ele sabe. A gente está vendo as coisas por uma pequena fresta. Deus está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Ele sabe o que deve fazer e o que não deve. Agora, o ser humano, de vez em quando, questiona Deus? Sim. Questiona. De vez em quando, a gente, seres mortais, que estamos aqui na terra, a gente questiona Deus. Oh Deus, por que fizeste isso? Não tem? Quer ver? A pessoa está dizendo querido antes do tempo. E a pessoa questiona Deus. Mas Deus não pode ser questionado. Ele sabe de tudo. E quando nós chegarmos na eternidade, a gente vai compreender tudo. E vai dizer: ó, eu estava que nem uma criança lá. Não sabia o que era certo e o que era errado. Mas vamos ler outra passagem aí, Mateus 7:7. O que diz em Mateus 7:7? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Leia o 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, aqui está dizendo que a gente deve pedir. Então, a oração tem um momento de adoração, tem um momento de agradecimento, mas tem um momento também de pedir. Você pode pedir. E
Você está pedindo a alguém que pode atender. Glória a Deus. Pode atender com não, mas pode também atender com sim. E o sim de Deus é muito maior. Eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas às vezes Deus nos concede muito mais do que o que a gente pediu, que a gente imaginou. Tem um versículo, né, que fala isso. Ele de fato é assim. Às vezes você quer agora, aí não acontece nada. Mas, no momento certo, Deus manda de uma forma tão grandiosa. Não, Senhor, eu não pedi tudo isso, não. Não pedi tudo isso, não. E Deus dá. Agora, tudo no tempo certo. Falando de oração, nós oramos pela libertação dos filhos. E teve um dia que 2 aceitou Jesus no meio dos maus. Outro dia outro dia outro. E um ficou. A gente orando, mas ele sem querer. Eu orei 13 anos e a irmã ainda orou 12, ela é mais nova do que eu. Há muitos dias, não é muito. 13 anos ele chegou e rendeu os nossos pés, ajoelhou na hora do culto doméstico em casa, que é muito bom fazer todo dia. E papai e mãe ora por mim aqui que eu quero sair dessa vida hoje. Ele é um crime da droga. Aí estava com 17 anos na droga, 13 anos de oração. Deus me libertou e está com 18 anos de liberto. Para a glória. Glória. Amém. Pergunta quem vai ser. Tem alguém para participar da ceia? Quantos? 2. Amém. Bom, eu pergunto lá dentro se tem. Eu vou concluir aqui, mas olha, Se vai ser. 1 João 5,14. Eu pensei que era mais cedo. 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não. Não. 1 João 5, Entendi Mateus. 5,14. E a luz resplandece nas trevas. Não é João. Não é 1 João é a carta. É a carta. 5,14. Primeira João. Primeiro. 5 e 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, seguindo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. Pronto, ó, aqui o negócio começou a ficar um pouco difícil. E a gente vai para um versículo que ele se complica um pouco mais. Se complica assim, no sentido de que nós precisamos nos adequarmos para que as nossas orações sejam respondidas. Aqui já está dizendo o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua Vontade. A gente pode pedir as coisas apenas de acordo com a vontade humana. Por exemplo, Deus, mata meu inimigo. Deus não responde a sua oração? Não. Deus, eu quero os bens de fulano de tal. Deus não responde a sua oração? Não. Aqui está dizendo que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas para fechar essa parte aí, vamos ver Tiago 4, 2 e 3. Está aí pertinho da carta de Tiago. Matais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Então, aí Tiago está dizendo o seguinte: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combatei e guerreis e nada tendes, porque não pedes. Não pedes. Pedes e não recebes. Então tem aqueles que não pedem, mas tem aqueles que pedem e não recebem. E por que não recebe? Porque Porque pedes mal, para o gastares em vossos deleites. Então, aqui
deixa bem claro esses 2 últimos versículos que a gente leu, que a gente precisa nos submetermos à vontade de Deus para que as nossas orações sejam ouvidas. Então, tem que pedir segundo a vontade de Deus. Se pedir fora da vontade de Deus, não tem atendimento. Deus não vai escutar. Deus não vai ouvir. Então, tem que pedir de acordo com a vontade de Deus. E para fechar, como deve ser a nossa oração? Eu poderia estar falando aqui de oração e dizendo, irmãos, tem que orar todo dia 2 horas de joelho. Eu não vou falar isso. Isso é uma coisa de cada um. Não é necessário, talvez, você passar 2 horas em oração, porque a sua vida já é uma vida de oração constante. Né? Tudo que você faz é na direção de Deus. Então, às vezes, não precisa tanto tempo de oração. Mas é uma coisa de cada um. Tem pessoas que oram muito tempo, passam muito tempo orando. E graças a Deus por aqueles que fazem isso. Até porque a oração também dá para se entender na Bíblia que é uma espécie de ministério. Sabe? Tem irmãos e irmãs que se dedicam à oração. Isso é um ministério. Outros nem tanto. Outros fazem outras coisas. Mas uma coisa é certa, todos nós precisamos orar. E orar confiando. Orar nos submetendo à vontade de Deus. Orar certo de que Deus é poderoso para nos atender no tempo certo, no tempo exato. E não na hora que a gente quer, na hora que a gente pensa. Então, quem ora deve ter todas essas observações a fazer. Agora, lembrar de que todos nós precisamos nos lembrar de nos dobrarmos diante de Deus e termos atitudes corretas. E a atitude de quem ora é essa: adorar, agradecer e também pedir. Então, que a gente possa saber fazer essas coisas. E para fazer essas coisas, não precisa de conhecimento teológico, precisa de vontade, precisa de disposição, de submissão à vontade de Deus. E a gente fazendo isso, a gente já está bem encaminhado. Que Deus nos ajude e que a gente se lembre de que orar é preciso. É necessário. Extremamente necessário.